Salve, torcedor do Corinthians! Hoje a pauta é quente e decisiva e eu quero trazer para vocês tudo o que está rolando nos bastidores, porque as coisas não param e é importante que vocês fiquem por dentro de cada detalhe. Primeiro, vamos falar sobre a reunião que mexeu com a diretoria e que promete definir rumos importantes para o clube. É isso mesmo, estamos falando de uma proposta que chegou oficialmente ao Corinthians e que envolve números significativos e um projeto que, se aprovado, pode alterar o panorama financeiro e esportivo do Timão nos próximos anos. Mas, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro, não estou dizendo que isso está fechado ou que vai acontecer da noite para o dia. A proposta existe, foi apresentada oficialmente e está nas mãos do presidente Osmar, mas ainda precisa do aval do Conselho. Então, vamos detalhar tudo para vocês, para que não haja confusão e nem ilusão. O que chegou até o Corinthians é uma proposta que vem de uma empresa relativamente nova no mercado, formada por pessoas que já tiveram experiências importantes no setor, inclusive com passagem por empresas que patrocinaram clubes grandes, como Flamengo e Santos. Eles apresentam um fundo árabe por trás e garantias financeiras que chamam atenção, mas ao mesmo tempo, algumas ressalvas foram levantadas em relação à estrutura e ao histórico da empresa. Nada que inviabilize a proposta, mas detalhes que precisam ser observados. Por isso, o presidente Osmar buscou o apoio do Conselho para analisar e avaliar os riscos, justamente para não assumir sozinho uma responsabilidade tão grande. A proposta oficial apresentada é de 180 milhões de reais, mais bonificações que tornam o valor ainda mais atraente. É uma quantia considerável e que já despertou a atenção imediata da diretoria. Além disso, existem detalhes estratégicos que tornam essa proposta ainda mais interessante. Se o Corinthians conquistar a Copa do Brasil, a empresa se compromete a adiantar 12 milhões de reais em premiações da Libertadores, criando uma espécie de antecipação de receitas futuras. Isso significa que o clube já começaria a contar com valores significativos de forma antecipada, o que ajuda no planejamento financeiro e em investimentos na equipe. Essa antecipação, somada à proposta principal, poderia colocar nos cofres do Corinthians um total de 192 milhões de reais imediatamente, caso todas as condições fossem atendidas. É um valor que pode transformar o cenário do clube, trazendo estabilidade e possibilitando reforços e melhorias na infraestrutura. É claro que existe o detalhe do adiantamento de 50 milhões de reais, que funcionaria como um empréstimo a ser pago de forma parcelada, mas ainda assim é uma operação que permite ao clube ter acesso imediato a recursos significativos. A proposta, portanto, é tentadora e envolve riscos, mas também oportunidades claras. O Conselho terá a palavra final. E é exatamente aí que reside a responsabilidade de definir se essa parceria se concretiza ou não. A reunião inicial acabou não abordando o tema com profundidade por conta de outros assuntos logísticos, mas agora está sendo organizada uma sessão exclusiva para tratar apenas desse contrato, com a presença do presidente Osmar e dos conselheiros. Será a hora de sim ou não, de decidir se o Corinthians abraça essa oportunidade ou se opta por cautela máxima. Enquanto isso, dentro do clube existem outras movimentações importantes. Um exemplo é a situação do Fagner, que voltou a entrar nos rumores de transferências. O Cruzeiro demonstrou interesse em conversar com o Corinthians sobre a permanência do lateral, seja por renovação de empréstimo ou por negociação mais definitiva.
O jogador, inclusive, tem manifestado vontade de permanecer na equipe mineira, motivado por fatores pessoais e familiares, como a estabilidade da família e a continuidade do filho nos gramados do Cruzeiro. O Corinthians, por sua vez, busca condições justas para que a negociação seja vantajosa, considerando tanto compensações financeiras quanto eventuais trocas de jogadores, sempre mantendo o equilíbrio orçamentário do clube. É uma situação que envolve tanto o desejo do atleta quanto a estratégia do clube e que deve evoluir nas próximas semanas. Ao mesmo tempo, a temporada trouxe destaques individuais que merecem atenção. Matheus Bidu, por exemplo, atingiu marcas importantes como lateral esquerdo, se consolidando entre os jogadores com mais participações diretas em gols pelo Corinthians no século. Com gols e assistências que impactam diretamente nos resultados, Bidu vem mostrando um crescimento consistente e conquistando seu espaço na história recente do clube. Comparações com ícones como Roberto Carlos mostram a relevância de suas atuações e o impacto que ele tem em campo. São exemplos de atletas que conseguem marcar época, seja em números, seja em influência dentro da equipe, e que fortalecem o elenco do Corinthians em momentos decisivos, como na disputa da Copa do Brasil. Cada partida e cada participação dele contribuem para manter o clube competitivo e aspirando títulos importantes. Dentro desse cenário, o Corinthians segue em movimento constante. A diretoria analisa propostas, o conselho debate oportunidades e os jogadores seguem desempenhando um papel crucial nos gramados. As decisões tomadas nos bastidores têm reflexo imediato no planejamento esportivo e financeiro, e a torcida acompanha com expectativa cada passo, cada reunião e cada anúncio oficial. É um momento de avaliação, de análise detalhada de riscos e benefícios, e de preparação para decisões que podem definir o futuro do clube nos próximos anos. Cada proposta, cada negociação, cada decisão administrativa reflete diretamente no que acontece dentro das 4 linhas, e é isso que mantém a paixão pelo Corinthians sempre acesa e atenta a cada novidade. Seguimos na cobertura intensa do Corinthians, porque enquanto algumas negociações são discutidas nos bastidores, outras movimentações e decisões dentro do clube também merecem atenção. A situação do elenco, por exemplo, tem recebido cuidado especial da diretoria, principalmente no que diz respeito à manutenção de atletas que se tornaram peças importantes na temporada. Fagner, que já fez história no clube, é um desses casos. O interesse do Cruzeiro em manter o jogador trouxe à tona conversas sobre empréstimo e possíveis negociações que envolvam compensações financeiras ou trocas inteligentes de atletas. A vontade do próprio Fagner de permanecer em Minas Gerais, ao lado da família e com o planejamento de seu filho nos campos do Cruzeiro, demonstra que muitas vezes as decisões dentro do futebol não dependem apenas de questões técnicas ou financeiras, mas também de laços pessoais e de bem-estar familiar. Para o Corinthians, manter o equilíbrio financeiro é essencial, e qualquer decisão precisa contemplar não só o desejo do jogador, mas também a estratégia do clube para reduzir despesas e otimizar recursos, especialmente em momentos decisivos da temporada, como a reta final da Copa do Brasil. Falando em temporada, é impossível não destacar o impacto que jogadores jovens e promissores vêm causando dentro da equipe. Matheus Bidu, por exemplo, não só alcançou marcas expressivas em participações diretas de gols, mas também se consolidou como peça fundamental na lateral esquerda, mostrando consistência e entrega em cada jogo.
Com gol e assistência decisivos no confronto contra o Cruzeiro, Bidu entrou para um ranking seleto de jogadores com maior participação em gols no século, dividindo espaço com nomes históricos como Roberto Carlos, o que reforça a importância de observar não apenas veteranos, mas também os jovens talentos que vêm assumindo responsabilidade em momentos críticos. Cada atuação de Bidu mostra que a formação de atletas dentro do clube é bem planejada, permitindo que a equipe tenha competitividade tanto no presente quanto na projeção futura. A performance dele também evidencia a necessidade de que a diretoria valorize e retenha talentos que podem fazer diferença em partidas decisivas, enquanto a torcida acompanha de perto cada detalhe. No cenário financeiro, além da proposta que pode trazer até 192 milhões de reais em um contrato com bonificações, a gestão do Corinthians segue avaliando cada oportunidade com cautela, mas também com visão estratégica. A antecipação de valores vinculada à Copa do Brasil, por exemplo, mostra como decisões bem calculadas podem transformar o orçamento do clube e permitir investimentos em reforços, infraestrutura e melhorias no dia a dia do elenco. O clube precisa garantir que qualquer contrato seja seguro, com cláusulas claras para evitar riscos desnecessários e assegurar que os recursos realmente cheguem aos cofres do timão sem imprevistos. O papel do Conselho é fundamental nesse contexto, analisando cada detalhe, avaliando garantias e supervisionando a execução das propostas, para que decisões importantes não dependam apenas da vontade de uma única pessoa, mas sim de consenso e responsabilidade coletiva. A participação do presidente Osmar junto ao Conselho garante que qualquer decisão seja tomada com base em segurança, estratégia e transparência. Enquanto as negociações externas e contratos com patrocinadores movimentam a diretoria, o Corinthians também trabalha internamente para manter a equipe focada e competitiva em campo. Cada jogador precisa estar preparado para momentos decisivos. E o desempenho em competições como a Copa do Brasil é reflexo de planejamento e dedicação. A importância de manter atletas engajados, motivados e comprometidos com os objetivos do clube não pode ser subestimada, pois cada vitória ou eliminação impacta diretamente no futuro do time, nas finanças e na relação com a torcida. Por isso, a gestão trabalha não apenas com números e propostas, mas também com estratégias de motivação, acompanhamento técnico e suporte necessário para que a equipe entregue resultados consistentes. Além de Bidu e Fagner, outros jogadores do elenco têm mostrado evolução e impacto nas partidas, o que fortalece a ideia de que o Corinthians tem um grupo equilibrado, capaz de competir em diferentes frentes. As participações diretas em gols, defesas estratégicas, movimentações táticas e liderança dentro de campo são elementos que influenciam diretamente a trajetória do clube em campeonatos nacionais e internacionais. Cada vitória é resultado não apenas de talento individual, mas de trabalho coletivo, análise de desempenho e ajustes contínuos realizados pelo corpo técnico e pela diretoria. O Corinthians, ao avaliar cada detalhe, desde negociações de atletas até propostas de patrocínio, mostra que busca sempre alinhar o crescimento financeiro com o desempenho esportivo, garantindo sustentabilidade e competitividade. No âmbito das finanças, as discussões sobre patrocínios e parcerias refletem a necessidade de equilíbrio entre oportunidade e risco. O contrato em análise, com valores vultosos e bonificações atreladas a conquistas esportivas, é um exemplo de como o clube precisa avaliar cada proposta com rigor.
A antecipação de recursos, garantias bancárias e cláusulas de proteção são elementos que demonstram que é possível buscar crescimento financeiro sem comprometer a segurança do clube. A decisão do conselho será determinante, pois envolve aprovar ou não uma operação que pode impactar profundamente a história recente do Corinthians, proporcionando um alívio financeiro imediato e a possibilidade de fortalecer o elenco de forma estratégica. É um momento em que cada detalhe conta e a responsabilidade administrativa é tão relevante quanto o desempenho dentro de campo. Em paralelo, o trabalho de renovação e manutenção do elenco segue sendo prioridade. O Corinthians precisa equilibrar a vontade de atletas, como Fagner, com suas necessidades financeiras e estratégicas. A negociação de empréstimos, possíveis trocas de jogadores e compensações financeiras refletem a busca constante por soluções que beneficiem tanto o clube quanto os atletas. É uma combinação delicada entre gestão eficiente, planejamento esportivo e respeito às aspirações individuais. A torcida, por sua vez, acompanha atentamente cada passo, cada reunião e cada anúncio, ciente de que decisões acertadas nos bastidores têm impacto direto na performance do timão dentro das 4 linhas. Cada ação da diretoria e do conselho é observada de perto, pois define não apenas o presente, mas também projeta o futuro do clube. O Corinthians, portanto, navega em um momento de decisões complexas e estratégicas, combinando gestão financeira, negociações de patrocínio, manutenção de elenco e valorização de jovens talentos. Cada movimento precisa ser cuidadosamente calculado, equilibrando oportunidades financeiras com riscos e garantindo que o clube permaneça competitivo em campo. Enquanto isso, os jogadores seguem focados em suas atuações, contribuindo com gols, assistências e desempenhos que mantêm o timão vivo em competições decisivas, como a Copa do Brasil, e garantindo que a paixão da torcida continue intensa e engajada. A diretoria, o conselho e a equipe técnica trabalham juntos para que cada decisão seja pensada no longo prazo, mantendo o equilíbrio entre tradição, desempenho e sustentabilidade. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do Parque São Jorge, um assunto tem ganhado força e provocado inquietação entre dirigentes, torcedores e até dentro do elenco. A possível saída de Yuri Alberto do Corinthians. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, o clima é de que o ciclo do atacante pode estar próximo do fim, alimentado por movimentações discretas, conversas reservadas e um silêncio que diz mais do que qualquer coletiva. Internamente, comenta-se que o jogador e seu staff avaliam novos caminhos para a carreira, entendendo que o momento atual pode ser oportuno para uma mudança de ares. Yuri segue sendo um nome valorizado no mercado, especialmente pelo histórico recente, pela idade e pelo potencial de retorno técnico e financeiro. Pessoas próximas ao clube admitem que propostas já teriam sido discutidas de maneira informal, ainda sem avanços públicos, mas suficientes para gerar expectativa e apreensão. Do lado do Corinthians, a situação é tratada com cautela. A diretoria sabe que perder um atacante com esse perfil teria impacto esportivo imediato, mas também reconhece que o cenário financeiro pode pesar. Há quem defenda que uma negociação bem conduzida poderia aliviar cofres pressionados e abrir espaço para uma reformulação mais profunda do elenco. Outros, porém, veem a possível saída como um risco alto, principalmente pela dificuldade de reposição à altura no mercado nacional.
No vestiário, o tema circula de forma velada. Yuri mantém postura profissional, evita demonstrações públicas e segue focado. Mas pessoas próximas relatam que ele não descarta novos desafios, seja no exterior ou em um projeto esportivo diferente no Brasil. O sentimento geral é de indefinição, típico de momentos em que rumores ganham corpo antes das decisões finais. Enquanto isso, a torcida se divide entre a preocupação de perder um dos principais nomes do time e a esperança de que tudo não passe de especulação. No futebol, porém, quando os bastidores começam a falar mais alto que o campo, raramente é por acaso. A novela está longe de um desfecho, mas a simples possibilidade de Yuri Alberto deixar o Corinthians já é suficiente para mexer com o ambiente e acender o sinal de alerta no clube. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!